Olá! Com esta aula 44, avançaremos para a seção 8.2 do capítulo 8 do livro. Trataremos de um dos conceitos mais delicados e, ao mesmo tempo, mais estruturantes da teoria do nó temporal, a existência de uma granularidade mínima coerente da realidade projetada. Diferentemente da noção clássica de granularidade como tamanho mínimo de espaço ou de tempo, o que está em jogo aqui não é uma discretização geométrica, mas um limite funcional de coerência, abaixo do qual a projeção deixa de sustentar uma realidade física observável. A granularidade mínima coerente não é, portanto, um átomo de espaço nem um quantum de tempo linear, mas a menor unidade de organização temporal capaz de manter identidade, causalidade e continuidade na realidade emergente. Na perspectiva da TNT, toda realidade observável resulta de um processo de projeção operado sobre a rede temporal fundamental. Esse processo não é arbitrário. Ele exige que certas condições mínimas de coerência entre os nós temporais sejam satisfeitas. A TNT demonstra que existe um limiar inferior para essa coerência. Abaixo desse limiar, as modulações temporais não conseguem mais se articular de forma estável, e a projeção passa a produzir apenas flutuações não estruturadas, incapazes de sustentar entidades físicas, eventos definidos ou relações causais persistentes. Assim, a granularidade mínima coerente marca o ponto exato em que a realidade deixa de ser apenas possível em princípio e passa a ser fisicamente articulável. Esse conceito resolve uma ambiguidade antiga, presente tanto na física clássica quanto na quântica. Tradicionalmente, fala-se em continuidade infinita ou em discretização fundamental, mas sem um critério ontológico claro que explique por que certos níveis de descrição são fisicamente relevantes e outros não. A TNT mostra que a relevância não está no tamanho, mas na coerência funcional. Uma estrutura só existe fisicamente se conseguir sustentar coerência suficiente para atravessar o operador de projeção e se manifestar como parte da realidade observável. A granularidade mínima coerente é, portanto, o menor domínio no qual essa travessia ainda é possível. A TNT enfatiza que esse limite inferior não é imposto externamente, nem resulta de uma limitação instrumental ou epistemológica. Ele emerge da própria dinâmica da rede temporal. À medida que se tenta descrever estruturas cada vez menores, mais rápidas ou mais localizadas, chega-se a um regime em que as conexões temporais necessárias para manter identidade e causalidade não conseguem mais se sincronizar. O que se perde nesse ponto não é apenas a precisão da medida, mas a própria noção de objeto, evento ou processo físico. A granularidade mínima coerente é exatamente o ponto em que a descrição física deixa de ter sentido ontológico. Um aspecto crucial a ser compreendido nesta aula é que essa granularidade mínima não deve ser confundida com um pixel do universo. Ela não é uma célula fixa do espaço, nem um instante mínimo do tempo linear. Trata-se de um domínio relacional, definido pela capacidade da rede temporal de manter coerência suficiente entre modulações concorrentes. Por isso, a granularidade mínima coerente pode se manifestar de formas distintas dependendo do regime físico considerado, como em contextos quânticos, relativísticos ou cosmológicos, sem perder seu caráter fundamental. Ao estabelecer esse conceito, a TNT fornece um critério rigoroso para compreender por que certas tentativas de extrapolação, como a descrição de trajetórias perfeitamente definidas em escalas arbitrariamente pequenas ou a imposição de causalidade clássica em regimes extremos, falham não por limitações técnicas, mas por impossibilidade estrutural. A granularidade mínima coerente delimita o domínio onde a física é possível, enquanto descrição da realidade, e não apenas enquanto formalismo matemático.
Observe que a força técnica do conceito de granularidade mínima coerente reside no fato de que ele fornece um critério físico claro para separar aquilo que é apenas formalmente descritível daquilo que é ontologicamente realizável. Na TNT, não basta que uma estrutura seja matematicamente definível. Para que ela exista fisicamente, é necessário que a rede temporal consiga sustentar um grau mínimo de coerência funcional entre os nós envolvidos. Esse critério elimina, de forma natural, extrapolações idealizadas que tratam o contínuo como ilimitado ou que postulam discretizações absolutas sem ligação com a dinâmica real da projeção. A granularidade mínima coerente é o ponto em que a descrição deixa de ser apenas uma construção lógica e passa a ser fisicamente consistente. Do ponto de vista técnico, a TNT mostra que essa granularidade emerge da competição entre modulações temporais. Em escalas cada vez menores, as modulações que tentam definir identidade, localização e duração entram em regimes de interferência mútua tão intensa que nenhuma delas consegue dominar o suficiente para atravessar o operador de projeção de forma estável. O resultado não é um objeto menor, mas um estado no qual a noção de objeto se dissolve. Isso explica, com precisão, por que tentativas de localizar entidades físicas abaixo de certos limiares produzem apenas flutuações estatísticas, ruído quântico ou comportamentos não clássicos. Isso ocorre porque não há coerência suficiente para sustentar uma realidade projetada contínua. Essa argumentação também esclarece por que a granularidade mínima coerente não é universalmente fixa em termos geométricos. O limite não é um comprimento, um intervalo de tempo ou uma unidade energética absoluta, mas uma condição funcional. Em regimes onde a rede temporal está mais densamente conectada, como em estados de alta energia ou em contextos cosmológicos primordiais, a capacidade de sustentar coerência pode se reorganizar, alterando a forma como a granularidade mínima se manifesta. Ainda assim, o princípio permanece invariável. Abaixo de certo limiar de coerência, não há projeção estável, independentemente do regime físico. Um ponto técnico decisivo é que esse conceito resolve a tensão entre continuidade e discretização sem recorrer a hipóteses artificiais. A realidade projetada pode parecer contínua em escalas macroscópicas, porque a coerência funcional é amplamente suficiente nesse regime. Em escalas microscópicas, a mesma realidade exibe comportamentos discretos ou probabilísticos porque a coerência se aproxima do limiar mínimo. Não há contradição entre esses regimes. Há apenas diferentes posições relativas em relação ao limite de projetabilidade. A granularidade mínima coerente atua como fronteira natural entre esses domínios, sem exigir mudanças arbitrárias de leis ou interpretações. Do ponto de vista experimental, a importância desse conceito é ainda maior. Ele sugere que há limites objetivos para a resolução física, não impostos por tecnologia ou princípio de incerteza isolado, mas pela própria estrutura da projeção. Experimentos que tentam sondar escalas cada vez menores não estão apenas olhando com mais precisão. Estão pressionando a rede temporal em direção ao seu limiar de coerência. Os efeitos observados, isto é, a perda de identidade de partículas, o aumento de instabilidades e o surgimento de comportamentos não locais, deixam de ser vistos como anomalias e passam a ser sinais diretos da aproximação desse limite. Nesta aula 44, o estudante deve compreender um ponto central da TNT. A realidade não é indefinidamente refinável. Existe um nível mínimo de organização temporal abaixo do qual não há fatos físicos, apenas possibilidades não projetadas. A granularidade mínima coerente não é um detalhe técnico da teoria,
mas um elemento estrutural que define onde a física começa e onde ela necessariamente termina, enquanto descrição da realidade observável. Esse conceito será explorado em suas consequências mais profundas, incluindo sua relação com o vácuo quântico, com a emergência da massa e com os limites fundamentais da observação física. Por fim, a seção 8.2 deixa claro que a granularidade mínima coerente não pode ser plenamente compreendida sem esclarecer o papel da constante de Planck. Na teoria do nó temporal, essa constante não é tratada como um simples fator de quantização introduzido por conveniência histórica, mas como o parâmetro que marca a transição entre regimes em que a coerência funcional pode ou não ser sustentada pela projeção. Em vez de definir pacotes mínimos de energia ou ação no sentido tradicional, a constante de Planck passa a codificar o limiar a partir do qual as modulações temporais deixam de conseguir se articular de forma estável na realidade projetada. Nas próximas etapas, será mostrado como esse parâmetro emerge como uma assinatura operacional da granularidade mínima coerente, conectando diretamente o formalismo quântico à estrutura profunda da rede temporal e oferecendo uma interpretação unificada, rigorosa e fisicamente transparente do seu papel fundamental. A TNT revela toda a sua força quando deixamos de tratá-la como uma tese sobre discretização e passamos a lê-la como uma afirmação operacional sobre o que é fisicamente projetável. A granularidade mínima coerente, na TNT, não é um tijolo geométrico do espaço nem um tic-tac mínimo do tempo linear. Trata-se do menor patamar de reorganização funcional da rede temporal capaz de manter um modo projetado com identidade estável. Isso significa que sempre que um processo físico tenta forçar uma alteração menor do que esse patamar, o efeito não é uma dinâmica mais fina ou uma resolução maior, mas a degradação da coerência funcional que sustenta o próprio fenômeno como realidade observável. Em linguagem precisa, temos o seguinte: abaixo do limiar, não existe continuidade física. Existe apenas tentativa de modulação que não atravessa o operador de projeção com estabilidade suficiente para se tornar um fato. É nesse ponto que a constante de Planck reduzida entra com o seu papel exato e tecnicamente decisivo. A TNT não a trata como um artefato de quantização imposto à natureza, nem como um simples fator de conversão entre energia e frequência. A constante de Planck aparece como a assinatura do quantum mínimo de reorganização funcional coerente, ou seja, o limiar abaixo do qual a rede temporal não consegue sustentar uma atualização estável de fase, de ação acumulada ou de identidade modal na realidade projetada. Por isso, na TNT, a constante de Planck não quantiza por decreto. Ela marca a fronteira entre duas possibilidades ontológicas. Acima do limiar, a coerência sobrevive e a projeção constrói um fenômeno consistente. Abaixo do limiar, a coerência cai, e o que resta é ruído, dissipação, colapso parcial ou perda de visibilidade do efeito. O primeiro exemplo interessante que podemos apresentar agora é o chamado ruído de fundo, observado em cavidades supercondutoras e em experimentos de eletrodinâmica quântica de cavidade. Mesmo na escuridão, com o sistema extremamente resfriado e isolado, persiste uma flutuação espectral mensurável. A leitura da TNT é direta. Não se trata de uma energia misteriosa que sobrou, mas do fato de que um modo projetável não consegue existir com ação funcional acumulada abaixo do quantum mínimo. Em outras palavras, a própria estabilidade do modo exige um piso de reorganização coerente, e esse piso se manifesta como o nível de ponto zero.
O impacto técnico está aqui. O nível de ponto zero deixa de ser um postulado quântico e passa a ser consequência do limite topológico funcional da projeção. O laboratório mede o mesmo valor, mas agora ele aparece como inevitável. Em outras palavras, não é o campo que teima em ter energia, é a projeção que exige granularidade mínima para que o modo exista como modo. O segundo exemplo, ainda mais didático, é o experimento de dupla fenda com um detector de caminho. A física tradicional descreve a perda de interferência como decoerência induzida pelo acoplamento ao aparato. A TNT adiciona um critério objetivo. A interferência some quando a ação funcional acumulada na interação com o detector ultrapassa o quantum mínimo de reorganização coerente. Isso fornece uma régua física. Se a perturbação funcional do aparato é muito menor que o limiar, a coerência entre os caminhos permanece alta e as franjas são nítidas. Quando a perturbação se aproxima do limiar, o contraste cai. E quando ultrapassa o limiar, a visibilidade desaba e o padrão praticamente desaparece. O ganho teórico que a TNT evidencia é que a transição deixa de ser uma narrativa qualitativa sobre medição e passa a ser uma condição quantitativa de projetabilidade. Afinal, há um patamar funcional acima do qual a rede não consegue sustentar ao mesmo tempo a coerência dos ramos e a marca informacional do caminho. Para o estudante que não é especialista em física teórica, a imagem é bastante convincente, pois a TNT mostra claramente que medir o caminho não destrói por magia a interferência. Ela deixa de ser projetável porque a perturbação exigida para registrar o caminho excede o mínimo que a realidade tolera sem perder coerência. O terceiro exemplo é particularmente interessante porque é macroscópico, reprodutível e clássico em sua evidência. Trata-se da quantização de fluxo em anéis supercondutores. Na linguagem tradicional, fala-se em quantização do fluxo por condições de fase do condensado. Na TNT, o mecanismo é expresso como estabilidade de coerência entre percursos concorrentes do mesmo modo coletivo. Um par de Cooper, isto é, um estado coerente formado por dois elétrons que, apesar da repulsão elétrica, passam a se comportar como uma única entidade quântica coletiva ao se correlacionarem por meio da rede cristalina do material, permitindo a condução elétrica sem resistência, pode dar voltas alternativas no anel. Para que essas alternativas coexistam como uma única realidade projetada estável, a diferença de ação funcional entre elas precisa respeitar a granularidade mínima. Valores intermediários não sustentam coerência projetável. Por isso, o sistema não escolhe um fluxo arbitrário, mas estabiliza apenas aqueles valores que preservam coerência entre os percursos. Nesse ponto, o estudante não especialista entende pela inevitabilidade. Afinal, o anel não prefere números inteiros. Na verdade, ele só consegue existir de modo coerente nesses estados. Já o nosso estudante especialista vê o mérito. Afinal, o fenômeno macroscópico é reancorado, digamos assim, no mesmo princípio que governa a dupla fenda e o ponto zero, mostrando que a constante de Planck está operando como limite de projetabilidade, não como um exotismo microfísico. Se não ficou claro, anote nos comentários. O quarto exemplo é o comportamento de amplificadores paramétricos óticos e processos de criação coerente de pares em regimes de bombeio. No livro, indicamos o artigo e o experimento. Nesta aula, como em todas as outras, comentamos o experimento e como a TNT o interpreta. No caso, a TNT explora a ideia de que o ganho não cresce como uma continuidade arbitrária, mas em pacotes coerentes. Quando a interação acumula reorganização funcional suficiente para cruzar o limiar,
um evento coerente ocorre e aparece como criação de pares e incremento de energia. Se o bombeio tenta operar abaixo desse patamar, a projeção não se sustenta de modo coerente, e a excitação se degrada em calor, ruído ou instabilidade. Esse exemplo é crucial porque liga o limiar de coerência a um critério experimental de eficiência e estabilidade. Afinal, operar abaixo do quantum mínimo não produz um fenômeno mais delicado. Produz um fenômeno menos projetável. Em um laboratório, isso se manifestará, segundo a TNT, como dissipação e perda de ganho coerente, exatamente o tipo de assinatura que permite testar a interpretação oferecida pela TNT. Agradeceríamos se os físicos experimentalistas que assistem a esta aula nos informassem de seus resultados, confirmando ou não as previsões da TNT. A TNT, porém, não se limita ao laboratório. Ela estende a granularidade mínima coerente ao cenário cosmológico. E aqui, o argumento é particularmente impactante, porque toca problemas reais de consistência em altas energias. A TNT propõe um corte ultravioleta natural. Modos que exigiriam reorganizações funcionais muito abaixo do quantum mínimo simplesmente não chegam a projetar-se. O resultado é uma regularização física, não um artifício matemático. Certas divergências associadas à soma de modos de altíssima frequência deixam de existir porque esses modos nunca entram no domínio do observável. Isso também ataca diretamente o chamado problema transplanckiano em cenários inflacionários, pois em vez de presumir que o espectro observável deriva de modos que, no passado remoto, estariam em escalas absurdamente menores que o limite de validade física, a TNT afirma que tais modos não são projetáveis desde a origem. O espectro observável nasce já recortado por um limite de coerência, e isso reconfigura o modo como se pensa a gênese das flutuações primordiais. A rede temporal só projeta aquilo que consegue sustentar coerentemente, e isso deixa marcas potenciais no espectro, na suavidade do corte e em assinaturas de alta frequência. Atenção físicos experimentalistas, é aqui que a TNT abre com rigor uma porta experimental. Se a constante de Planck reduzida é o marcador do quantum mínimo de reorganização coerente, então ela não é apenas uma constante que aparece nas equações, mas um parâmetro que governa transições de projetabilidade em múltiplos regimes, do padrão de interferência à estabilidade de modos em cavidades, da quantização de estados macroscópicos em supercondutores à regularização física em cosmologia. Isso permite formular previsões específicas como, por exemplo, limiares de visibilidade, limiares de estabilidade, perfis de transição e regimes em que a coerência cai de forma característica quando a perturbação funcional atravessa o quantum mínimo. Em termos práticos, os próprios aceleradores e as plataformas de alta precisão em ótica quântica e supercondutividade tornam-se arenas privilegiadas para confrontar a TNT com dados, não apenas confirmando que existe quantização, mas verificando se as transições de coerência seguem o critério de granularidade mínima coerente como princípio físico unificador. E com isso, finalizamos a aula 44. Se esse assunto te motivou a realmente compreender a teoria do nó temporal, considere se inscrever no canal para acompanhar o seu desenvolvimento. Até a próxima aula! Scott singing.